E a Prefeitura de Cipó está na mira dos tribunais de conta, bem como aí da CGU, da Controladoria Geral da União. Bom, o assunto a gente já está batendo, a gente veio falando, porém tem novidade aí sobre o assunto que é a respeito da EJA em Cipó. E esse foi justamente o tema da discussão hoje no Café com Notícias, na Rádio Canabrava FM, entre eu e Joilson Costa. Mas antes da gente chegar aí e trazer essa discussão, trazer sobre esse tema para que você entenda mais, eu quero falar para você de um laboratório que é mais que um laboratório. Está precisando fazer seu check-up, está precisando fazer seus exames, procure o laboratório que é gerido aí por uma família. É mais que um laboratório, é uma família que cuida de famílias. Estou falando do laboratório Elab. Elab, que está localizado em Ribeira do Pombal, no centro da cidade, Rua João Fernandes da Gama, número 362, mais conhecida aqui como Rua da Ribeira. E em Cipó, né, já que a gente está falando de Cipó, duas clínicas, Clínica Climec, que está localizada na Rua Dom Pedro II, número 483, e na Clínica Max Med, Avenida 7 de Setembro, 737. Elab, laboratório, mais que um laboratório, um elo de amor. Olha, gente, então voltando a falar aqui a respeito da Prefeitura de Cipó, que entrou na mira dos tribunais de conta, bem como da Controladoria Geral da União. Isso é fruto daquela decisão que a gente tinha trazido aí há mais ou menos uma semana do Tribunal de Contas da União, né, e que destinou esse processo. Segundo o TCU, existem fortes suspeitas de irregularidades na EJA em Cipó, e por conta disso, destinou esses processos para o Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Controladoria Geral da União, que é a CGU, e também o INEP, o Instituto Anísio Teixeira. Todos esses devem investigar possíveis irregularidades na EJA em Cipó. Você quer entender mais o que é que está acontecendo em Cipó? Você quer entender mais qual é a suspeita? Teve manifestação esses dias, chegou ao nosso conhecimento, inclusive. Interferem em alguma coisa nessas investigações? Bom, foi justamente essa discussão entre eu e também Joilson Costa, na Canabrava FM, na manhã desta quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, no programa Café com Notícias. Confira aí. Que hoje nós recebemos os processos aí, porque o TCU fez aquilo que prometeu, né, naquela decisão, e encaminhar os processos aí para 4 órgãos fiscalizarem o FPM, o Fundeb, lá no município. E me chamou a atenção uma frase lá, fazer investigação pelo crescimento anômalo e desproporcional, né? Tá aí. Já tá no meu blog, no meu site do blog Joilson Costa. Eu fiz peguei o resumo dos quatro ofícios, né? Dos 4 ofícios que o TCU mandou para o TCM, TCE, INEP e o CGU. Então mandou para esses 4 órgãos, conforme ele tinha prometido aí. E aí, o que é que nós estamos vendo aí? É que o processo vai andar, né? O processo vai andar e realmente nós temos que aguardar aí o desenrolar dessa coisa. Eu sempre digo, inclusive, eu mandei a matéria para o Marquinho, aí o Marquinho me mandou de volta as movimentações populares que estão sendo feitas de apoio a ele e as ações do Fundeb lá em Cipó. E eu mandei um recado para ele, o mesmo recado que eu dou aqui na rádio. Que digo, Marquinhos, eu sinto muito dizer, mas essas manifestações, disse a Marquinhos, mandei para ele o áudio, essas manifestações que está acontecendo aí, não infrói nem contribui. Não muda em nada. Não muda em nada, juridicamente. Em nada. Joilson, me permita. Eu disse aí, deixa eu terminar. O que você tem que fazer é contratar uma boa banca de advogado. Estou errado, Nilson? O meu conselho foi bom? De forma... Não, ele não precisa nem de uma boa banca de advogado, caso ele tenha segurança nos dados que tem apresentado ultimamente
ao Ministério da Educação, né, justamente para receber as verbas destinadas ao Fundeb. Se ele tem segurança, como o próprio, inclusive, a própria Secretaria de Comunicação lá do município não sei se lá tem Secretaria de Comunicação, mas os representantes da comunicação lá do município de Cipó passaram para a gente, é que estão tranquilos, porque eles têm todos os dados, tanto em relação às matrículas, quanto a questão das frequências desses alunos, enfim. Então, se tem essa segurança, não precisa de uma boa banca, porque o que eles querem, Joilson, o que o TCU quer, o TCM quer, vão querer agora, a partir de agora, o TCE, a Procuradoria-Geral da União, né, enfim, a Fundação Anísio Teixeira, enfim. É o INEP. O INEP, Instituto Anísio Teixeira, desculpe, não é Fundação, Instituto. O que eles vão querer agora é justamente isso, comprove. Né? E onde é que estão esses alunos? Esses alunos estão onde? Vamos buscar esses alunos. Né? Acredito, inclusive, que façam isso, né? Por amostragem, vá a determinados lugares lá para entender onde é que estão. Então, assim, é basicamente isso. Outra coisa, quando eu pedi a palavra aqui, que me permita, veja só, quem está falando isso não é o vereador Denis, obviamente, que fez a denúncia, e se ele fez a denúncia é porque ele enxergou a possibilidade de irregularidade. E a denúncia que o vereador Denis fez foi aceita pelo TCU, porque o TCU achou a mesma coisa que o vereador Denis, né? E aí, essa manifestação que é válida, né? Ela é válida, toda manifestação popular é válida, como a gente vai dizer que não? Né? E aí, vai ser feita uma manifestação em frente ao TCU? Vai ser feita uma manifestação em frente ao TCM, ao TCE, à PGR, para dizer que não investigue? Como assim? Não é para investigar? Se existe suspeita de irregularidade, que se investigue. Se o prefeito da cidade, se a Secretaria de Educação da cidade tem segurança naquilo que está dizendo, por que a preocupação com a investigação? Não deve haver, né? Então, agora, que está na mira, está na mira. A gestão Marquinhos, lá do município de Cipó, entra na mira a partir desse momento do TCM, do TCE, da PGR, bem como aí do INEP. Né? Então, será investigado por todos esses, pelo menos é o que foi feito aí na decisão do TCU. Aquela notícia que a gente tinha trazido há 1 ou 2 semanas atrás e, de fato, está se confirmando agora. Se tão tranquilo em relação a isso, não deve se preocupar, porque certamente já deve ter os dados para apresentar para esses institutos. Agora, se não tiver, aí, Joilson, eu concordo plenamente com você. Contrate uma boa banca de advogados, porque a peteca vai vir para Cipó. Né? Então, é mais ou menos por aí. Pois é, tem mais coisa interessante a gente estar aqui. Assim, é um crescimento anômalo e desproporcional. Aí tem mais, hein? Por oportuno, solicito especial atenção às informações complementares que acompanham esse ofício, bem assim, para a necessidade de utilizar em resposta à comunicação envio de documentos. Então, o TCU está se colocando à disposição aí, desses órgãos aí, e acrescentou mais alguma coisa. Então, acompanha esse ofício aí, mais detalhes, que o interior pode ser acessado no portal. Então, aquilo que o TCU disse que ia fazer, já fez. Então, agora, quem adiantou primeiro foi o TCM. O ministro, do conselheiro Nelson Peregrino já tinha dado 20 dias, que já acabou os 20 dias. Marquinhos já deve ter encaminhado aí essa questão. Enquanto isso, o dinheiro continua chegando, viu? O dinheiro do Fundeb continua chegando. Por exemplo, hoje Cipó chegou 628 mil de fundo de participação. Sabe quando chegou hoje, só hoje, do Fundeb? Mais de 4 milhões, só hoje, no mês de abril, mais de 6 milhões chegou no município de Cipó. Na próxima semana aí, eu vou fazer o levantamento, divulgar aqui quanto chegou de Fundeb total dos municípios que a gente divulga aqui: Ribeira do Pombal, Ribeira do Amparo, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Heliópolis, Nova Açores, Tucano e Euclides da Cunha. Mas eu olhei hoje o Cipó, só hoje recebeu mais de 4 milhões de Fundeb.
recebeu, veio desproporcional. Mas você, você se lembra que dentro dos pedidos que foram feitos teve uma comemoração lá no município de Cipó, quando começou a sair essas notícias da investigação do TCM, da investigação, primeiro foi do TCM, né? O vereador Denis, ele entrou com uma medida cautelar, um pedido de medida cautelar, né? E esses pedidos não foram aceitos. E aí algumas pessoas distorceram, começaram a dizer que o processo do vereador Denis não tinha sido aceito. Na verdade, não foi isso que aconteceu, foram as medidas cautelares. E dentro dessas medidas cautelares estava a suspensão de matrículas, estava a questão de captação de recursos, né? Então, questão de fazer licitação, proibir de se fazer licitação, porque existia suspeita de irregularidades e o vereador Denis acreditava que precisava dessas medidas cautelares, justamente o próprio nome já diz, devido ao risco de estar acontecendo alguma irregularidade. E aí o TCM não aceitou. Também eu acho que foi pedido ao TCU, que também não aceitou a questão das medidas cautelares. Porque até que se comprove que haja, porque tudo até então está sendo colocado como suspeita, e diga-se de passagem, tudo ainda está colocado. Quando você traz aí a decisão do TCU, existe suspeita de um crescimento anômalo, não é isso? A palavra foi essa. A palavra bonita. Anômalo e desproporcional. E desproporcional é suspeita. É suspeita. Que deve ser investigado. Então, por isso que já destinou aí o TCM e os outros órgãos, enfim, que a gente não vai repetir aqui. Mas as medidas cautelares não foram aceitas. Por isso, Joilson, só para complementar, esses recursos continuam chegando ao município de Cipó. Agora, caso se comprove, aí você responsabiliza as gestões, eu não sei se nesse caso aí entra prefeito e secretaria, nesse caso, mas responsabiliza-se as gestões pelo uso indevido ou pela captação indevida desses recursos aí com dados fictícios que tenham sido apresentados, caso seja comprovada as irregularidades que foram apontadas aí nas denúncias. Então, somente aqui para complementar o porquê que ainda permanece esse dinheiro ainda chegando lá na conta do município de Cipó. Traga os valores mais uma vez, Joilson. Me desculpe aí ter cortado mais uma vez. Não, por exemplo, hoje chegou mais de 4 milhões, só hoje, do Fundeb. E no mês de abril todo chegou mais de 6 milhões. Mas na próxima semana eu vou divulgar quanto chegou nos municípios aqui. Agora, como eles dizem que o crescimento foi anômalo, você veja, Pombal com 56 mil habitantes, sabe quantos alunos tem matriculado no EJA? 1.906. 1.906 alunos matriculados no EJA. Cipó com a população, 14 mil, 15 mil, não estou me lembrando bem quanto é. 18 mil. Tem quase 4 mil alunos no EJA. Então é desproporcional. É desproporcional, não é? Anômala não é. Não é para chamar atenção mesmo. Não, é para chamar atenção mesmo. E aí tem que investigar, como você disse, tem que investigar. Se tiver todo mundo nos conforme. Você sabe quanto representa no caso, esse número de alunos do EJA em Ribeira do Pombal? Eu fiz a conta rápida aqui, viu? 1906 seria isso, a quantidade de alunos do EJA? 1906. Quem me passou foi a secretária de Educação, Aline Silva. Representa 3,4% da população de Ribeira do Pombal. O que é o padrão? 3, 4, 5. O padrão é esse aí, em todo o Brasil. A conta rápida, fiz aqui. 3,4% da população de Ribeira do Pombal. O EJA, a EJA, já me corrigiram em relação a isso. Se a gente falar do programa EJA, fala o uso. Se a gente está falando diretamente do programa, no caso é a EJA, porque é a Educação para Jovens e Adultos. A EJA em Cipó, agradeço ao professor Deusdete, inclusive. Um abraço para o professor Deusdete, que é nosso ouvinte. A EJA em Cipó representa aproximadamente 25% da população de Cipó. Por aí você tira. A população de Cipó hoje tem 18 mil, vou de novo fazer a conta rápida. Vamos colocar aqui arredondando, 4 mil é a quantidade de pessoas matriculadas lá na EJA em Cipó, dividido por 18 mil, 22% mais precisamente falando. Quase. Né? Então, são números que não tem como a gente dizer que não é estranho, no mínimo estranho.
Se realmente que não seja anômalo, né? Que não seja anômalo, né? Se realmente for comprovado, se torna estranho até pela necessidade de você ter esse número. A Secretaria de Comunicação lá do município chegou a dizer que o IBGE pontuou que o município de Cipó precisaria de 8.000 alunos no EJA, porque essas pessoas estavam precisando e faziam jus ao programa. Né? 8.000 é quase 50% da população, cara. Então, assim, é algo estranho. Não tem como você dizer que não é, no mínimo, estranho uma situação como essa. Né? Mas, enfim, agora vamos deixar os também órgãos... porque, me lembrando aqui que Cipó é um dos municípios que tem mais pessoas formadas a nível superior. E se lembra que eu divulguei isso aqui? Cipó é uma das cidades que tem o maior número de pessoas a nível superior proporcionalmente. Cipó. Aí já se torna contraditório. Aí entra em rota de colisão. Por aí. Pois é, então veja aí como é necessário essa investigação, não é? Como é necessário essa investigação. E lembrando, João, só para a gente até não se alongar muito no assunto, já se alongando, lembrando que ninguém está fazendo condenação prévia. Ninguém está dizendo, ninguém está... o que a gente pede é que, de fato, que os fatos sejam esclarecidos. Se esclarecendo e comprovando, eu me coloco aqui à disposição, eu tenho certeza que você também, a gente estará aqui discutindo, falando, olha, realmente era aquilo mesmo, né? Era aquilo mesmo. Então, ninguém está fazendo condenação prévia. E outra coisa, ninguém tá pedindo o fim do programa, e a gente sabe que, encontrando qualquer irregularidade, o programa não vai acabar. Né? O programa vai acabar para aqueles que estão irregulares. Né? Os nomes fictícios. Agora, o programa é necessário. Tanto é que a Justiça teve tanta responsabilidade em relação... Os tribunais tiveram tanta responsabilidade em cima disso, que não aceitaram nem o pedido de medida cautelar. Por quê? Porque como é que você vai impedir novas matrículas se tiver alguém para ser matriculado? Né? Então, assim, você não pode prejudicar a população, você não pode prejudicar aquelas pessoas a quem, de fato, o programa é destinado por conta de irregularidades de alguém. O programa tem que continuar. E irá continuar. Agora, irá continuar da maneira correta e não de uma forma... com suspeitas, não de uma forma que esteja levando vantagem para alguém. Não é esse o objetivo. O objetivo é levar a educação para jovens e adultos, como o próprio nome diz. Então, é basicamente isso aí. E essa notícia já vem desde 2023, quando a reportagem da Folha de São Paulo, lembra? Sim. Desde 2023. Quer dizer, e está pipocando em termos judiciais agora, em termos jurídicos agora. Primeiro foi a imprensa, a Folha de São Paulo, que fez aquela reportagem de diversos municípios da Bahia e do Brasil, né? E estava com esse crescimento anômalo e realmente foi o que aconteceu. Aí agora o vereador denunciou e a coisa esquentou. Tem outros municípios aqui da região, mas ninguém denunciou, né, Nilson? Tá tudo quietinho, né? Tá tudo quietinho. Verdade. Enquanto não tiver um vereador ou alguém para denunciar, vai passando. A justiça precisa ser provocada. A justiça precisa ser provocada. Se não provocar, não vai. Essa palavra é linda. A justiça, mesmo que saiba, tem que ser provocado. Não é, Moreno? Não é, David? É por aí. Olha só, então, é basicamente isso que está acontecendo no município de Cipó. E agora a gente aguarda o resultado dessas investigações. Lembrando que matéria sobre o assunto já está disponível também lá no site portalalerta.com.br. Você pode acessar, aproveite, curta, comente e compartilhe esse vídeo.Lembrando que o programa Café com Notícias de hoje está disponível também no YouTube da Canabrava FM. Nós temos programas diários, todos os dias, de 7 horas a 9 horas da manhã, na Rádio Canabrava FM 104.9 para quem é de Ribeirão do Pombal. Ou você pode também acessar o YouTube da Canabrava FM, que nós estamos disponibilizando aí o link para você. Eu sou Neiverson Costa, diretamente da redação do site Portal Alerta, de olho na notícia.